Olá, sou Cristiane, sou formada em Psicologia, estudei na minha infância inicial, minha primeira infância em Aracaju. Sempre tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, até o final do meu terceiro ano, quando eu decidi fazer o curso de graduação em Psicologia. Dentro da minha formação, eu me defini enquanto psicóloga organizacional, trabalhando na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Inicialmente entrei pela área de recrutamento e seleção, depois fui para a área de psicologia social e hoje atuo fazendo educação de jovens, treinando esses jovens para o mercado de trabalho. A minha percepção sobre tradição é algo que você resgata a sua origem, a seu modo de vivenciar as coisas, está diretamente vinculada a quem você é enquanto sujeito, sua história. Então a tradição é você retomar isso, é você ter consciência de quem você é e da sua origem. E ela influencia diretamente a educação, porque a partir dessa retomada, a partir de você revisar esse momento, é que você vai ver o que é que você pode fazer para melhorar isso, para resgatar as coisas que são positivas e interessantes desse período, e aquilo que você vai fazer para aprimorar, para ir além do que o que você fazia antes. Então a tradição, ela ajuda você a reforçar conhecimentos, reforçar conceitos e melhorar cada vez mais aquilo que você se propõe a fazer. Joel, eu tenho 54 anos, eu sou formado em letras pela UFBA e atualmente eu sou servidor público. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, apenas até a terceira série primária eu estudei numa escola particular. Eu morava no bairro de Cosme de Farias, mas meus pais não tinham condições de me manter numa escola particular e eu fui para a escola pública a partir da quarta série primária. Percebi logo a diferença entre uma escola pública e uma escola particular, isso nos anos 70, já na questão da organização, já na questão da disciplina. E no ensino médio participei de uma experiência aqui em Salvador, da Prefeitura de Salvador, que juntava várias escolas como se fossem campus de universidade. Então eu estudei no Siena, que era o Centro Interescolar do Nazaré, e que congregava os colégios Severino Vieira, Teixeira de Freitas e Central. No Colégio Central tinha as matérias de exatas, no Colégio Teixeira tinha as matérias de o que seriam estudos sociais, geografia, história, e no Severino Vieira tinha português e língua estrangeira. Foi uma experiência, na minha opinião, fracassada, não funcionou. Já naquele tempo já tinha aquela questão do desinteresse dos alunos, de alguns professores também que não se interessavam. Eu acho que já a escola pública já estava num processo de decadência. Concluí meu ensino médio na escola pública e vi a baixa qualidade do ensino ao tentar fazer vestibular. O vestibular da UFBA era um vestibular muito concorrido. A bagagem que eu tinha de aprendizado não era suficiente. Eu acho que eu tentei 2 vestibulares e não passei. E aí teve uma experiência na minha vida, embora de instituição pública, que foi completamente diferente, que foi a escola técnica. Eu fiz o protécnico na escola técnica em 81, já com ensino médio concluído. Em 82 eu finalmente ingressei na escola técnica, o que era um sonho de muitos jovens. Creio que ainda hoje porque ainda mantém uma qualidade. E em 82 aí eu fui ver o quanto eu não tinha aprendido na escola pública, nas matérias em matemática, em física, em química. Foi uma experiência totalmente nova na minha vida em termos de estudo. Eu estava acostumado na escola pública eu levar ali meio que na vida mansa, sem fazer muito esforço, sempre conseguia passar até com boas notas, não tinha muita dificuldade, porque realmente havia uma diferença de conteúdo muito grande. Quando eu entrei na escola técnica eu senti muito essa diferença. Tinha que se dedicar mais, tinha que estudar mais, tinha que se aprofundar mais, não podia se conformar só com aquilo que o professor dava na sala de aula. E a escola técnica foi uma experiência marcante na minha vida em comparação com a escola pública. Depois disso eu fiz uma faculdade, entrei no Instituto de Letras, no curso de Letras, Letras Vernáculas, e concluí, fiz um curso universitário. Uma coisa que eu reflito sobre a escola
os conteúdos que são dados desconectados da realidade presente, né? O passado ele é muito importante, né? Porque a gente aprende em história, em literatura, em geografia, né? É um saber fundamental para a vida de qualquer estudante, de qualquer pessoa, eu diria. Mas o fato de termos muitos saberes ainda dados na escola desconectados do presente, eu creio que isso afasta muito os estudantes da escola, né? Não que a escola vá ter que se transformar em algo prático. Eu entro na escola para aprender uma profissão, né? E aí eu tenho um exemplo da escola técnica. A escola técnica, embora fosse uma escola de formação técnica, lá nós tínhamos aulas de teatro, nós tínhamos aulas de música, tinha dança, né? Tinha uma semana da cultura. Então a escola ela se forma de conteúdos técnicos, de saberes científicos e também de experiências humanas, né? Das relações humanas, das relações afetivas, né? Isso faz parte também da formação do cidadão, né? Do estudante que está na escola, né? Então a escola ela tem que procurar adequar isso, juntar essas duas coisas, juntar os saberes, o conhecimento, o passado, juntar com o que nós estamos vivendo no presente, com a realidade presente, né? Para que assim a escola ela seja um lugar de interesse para o estudante, para o jovem, né? Principalmente para o jovem hoje em dia que tem tantos estímulos externos, né? Tantos estímulos interessantes, tantas fontes de saberes que às vezes são desconsideradas pela escola, né? Muita escola ainda é passada de uma forma tradicional, né? Tanto que eu li uma vez que disse assim, se alguém vier do túnel do tempo de 100, 200 anos atrás e chegar numa sala de aula, vai encontrar algo muito parecido com o que ocorria antigamente, né? O professor ali na frente despejando o conhecimento e o aluno ali sentado recebendo, né? Então eu acredito muito no poder da educação dessa maneira, né? Que se junte o passado com o presente, que se junte o saber científico com as relações humanas, com as relações afetivas, com o que nos rodeia no momento. E aí isso sim pode fazer com que a escola seja um lugar de desejo de um jovem, não de um lugar que ele vá assim meio contrariado, forçado, porque é obrigado a estudar. É assim que eu acredito em educação. Olá, eu me chamo Daniele, tenho 19 anos e estudei em escola pública da 5ª série até o 3º ano. O ensino da escola que eu estudei não foi um dos melhores. Eu terminei em 2014, estudei no Edson de Souza Carneiro, no São Caetano, e tive bastante dificuldade quando eu fui fazer o primeiro Enem. Tomei um baque porque não obtive uma pontuação boa, não deu para fazer nada, e aí eu tive que me reerguer e correr atrás do prejuízo mesmo, né? Tive a oportunidade de ingressar na Universidade para Todos, que me ajudou bastante, que é um cursinho oferecido pelo governo, gratuito. E hoje estou aqui à base de muito esforço, muita dedicação, muitas noites perdidas, incentivos como oportunidades, mais vagas nas universidades públicas, mais oportunidades de curso pré-vestibular. Uma boa ideia do governo foi essa plataforma do Enem, que eu acho que facilitou bastante a vida do estudante. Faço fonoaudiologia na UFP e queria deixar um recado para os jovens. Se você tem o seu sonho, o seu objetivo, não desista, por mais que seja difícil, por mais que as dificuldades apareçam. Enfrentem, vá de frente, tenha fé, acredite, busque, que você é capaz. Tenho 63 anos, o estudo de antigamente batia. E ai da gente que não ouvisse o que a professora falasse. A gente tinha que ir para casa, chegava em casa, as mães faziam a gente voltar para a professora dar bolo na gente. Hoje em dia, as crianças não querem mais saber disso. As crianças só querem saber de ir armado para a escola para poder matar a professora. E eu só estudei até o 3º ano, que foi até aí. Não estudei mais, não foi porque eu não quis. Eu estudei porque meu pai disse que filho de pobre não estudava. Que filho de pobre tinha que trabalhar para se manter. Não é hoje que as crianças têm todas essas oportunidades e não aproveitam. O que eu não aproveitei. Eu não aproveitei nada disso, porque hoje eu tenho os meus netos, meus filhos, botei nos melhores colégios para ser alguém na vida. Ninguém quis, mas o que eu dei para eles eu não recebi. Eu só recebi trabalho,
que até hoje, né, se fosse eu capaz, eu ainda estava trabalhando, não trabalho mais porque estou impossibilitada de trabalhar. Mas os meus netos eu não quero que trabalhem, eu quero que eles estudem para ser alguém, para ter uma boa profissão, para se manter, melhor do que eu não passar todas as dificuldades que eu passei na vida. Que eu passei muita dificuldade por causa disso mesmo, de estudo. Eu fui ser empregada doméstica desde a idade de 10 anos, certo? Até a idade que eu tenho hoje, 63 anos. Foi a única coisa que eu consegui fazer na minha vida, foi isso. Não fiz nada melhor e fiz também, porque não fui uma pessoa ruim. Meu pai sempre me botava para fora de casa. Eu fui muito humilhada, fui muito pisada, principalmente pela família, certo? E aí vivo minha vida hoje aqui. Não vivo bem, mas estou vivendo mais ou menos, né? Mas eu não desejo nada disso para meus filhos, nem para meus netos, nem para minha família. Eu só quero o melhor, o que eu desejo. Muito obrigada. E qual foi a importância, apesar da senhora não ter estudado, completado o ensino, mas qual a importância da escola na sua vida? Foi tudo para mim. Foi muito bom. Porque você já pensou se eu pelo menos não soubesse chegar em um lugar, não saber nem assinar meu próprio nome? Sei dizer o nome, mas não sei assinar. Vou na rua, não sei pegar um ônibus porque não sei ler o nome do ônibus. Então para mim foi bom, teve muita coisa boa. Não foi melhor porque eu não tive a oportunidade de ser a pessoa que eu queria ser. Então, para mim o estudo foi bom, foi muito bom, porque teve todo... Apesar de tudo eu não ter estudado mais, mas eu, pelo menos, fui uma pessoa que sei ir na rua, sei ir em uma rua, ler o nome do ônibus, assinar meu nome em qualquer lugar. Não sei fazer mais outra coisa, mas pelo menos isso eu sei. Já pensou eu chegar em um lugar, botar meus 10 dedos, porque não sei assinar meu nome? É horrível. Pelo menos eu aprendi isso. Então o estudo para mim foi muito bom mesmo. O ensinamento de antigamente não é igual o de hoje. O ensinamento de antigamente as professoras tinham amor de ensinar outra pessoa a ser como elas. Hoje não tem mais. As professoras de hoje, elas ensinam, eles aprendem se quiser, porque elas dizem que eles já estão feito e quem quiser agora que se faça, mas eu acho que não deveria ser assim, certo? Foi fundo. Eu sou Marcelo de Jesus Arouca. Hoje eu sou estudante de pedagogia. Eu fui concluir meu ensino médio em 2002 na escola estadual, Colégio Estadual Thales de Azevedo. Eu ingressei nessa escola na segunda geração dessa escola, né? Na escola considerada modelo. E lá naquela época eu já percebi umas discrepâncias, porque eu ingressei lá no noturno, depois eu migrei para o matutino. Era interessante porque de manhã a gente tinha um público na escola que era formado por muitas pessoas que vinham de escolas particulares, de classe média e tal, inclusive dermicamente era uma galera mais branca. De tarde já dava uma escurecida e de noite só tinha negrada. Eu acho isso muito curioso. O Thales de Azevedo era um colégio bom, muito bom, né? Quase nunca faltava professores, tinham bons professores também, mas era também de uma rigidez absurda. Nessa época eu era punk, eu tinha uma calça toda rasgada, usava moicano, e a diretora, ela insistia comigo de que ela não podia me proibir de entrar, mas ela sempre tinha piadas e coisas para falar para mim, né? Então assim, isso é interessante para pensar essa questão da universalização do ensino público. Porque, assim, pela Constituição, a educação ela tem que ser universal. Mas a gente sabe que não é. Não é se a gente for pegar os casos mais especiais. Por exemplo, pessoas que têm necessidades especiais cognitivas, motoras. Essas pessoas não têm acesso à educação. E ainda que se diga que, mas você pode matricular seu filho, você vai ter que encontrar outras barreiras. Porque tem crianças, eu conheço uma criança que foi um aluno meu, ele com 4 anos ele pesava 50 quilos. Ele estudou comigo na turma de 4 anos, tentaram dar continuidade para ele, ele não parou de estudar, não estuda mais, está com 11 anos, ele é enorme,
E a mãe não tem como levar ele para a escola simplesmente porque pelo tamanho do peso dele, pela dificuldade de cognição que ele tem, e ela não soube lidar com isso ao longo do tempo, então ela tem pouco controle sobre ele. Imagina ela sair de casa, andar pela rua, pegar ônibus se necessário. Então assim, tem esses casos especiais, né? Não é só ofertar a escola, é você ofertar condições de que se leve para a escola. E ainda que se tenha essa condição, tem que se estar com uma escola que receba essa pessoa, esse sujeito, essas famílias. Falando ainda da educação, a questão universal. A gente fala muito de multiculturalidade, aqui em pedagogia e em educação, transdisciplinaridade e multiculturalidade. Só que hoje, com os estudos que eu venho fazendo, eu percebo que nós temos diferentes culturas presentes na mesma sociedade, né? A professora de Libra, Sheila Maia, ela falou muito sobre a cultura do surdo, por exemplo. Se você for pegar as mulheres, tem processos muito peculiares. Podemos dizer que tem a cultura feminina, podemos dizer que tem cultura da classe média, tem a cultura elitista, tem a cultura de favela, que é onde eu quero chegar. A pergunta é: a cultura de favela ela está dentro da escola? Porque se a escola ela é universal, ela tem que atender todos os sujeitos, ela tem que dialogar com todos os sujeitos. Para existir a identificação com todos os sujeitos, ela tem que estar ciente e vestida dessas e de diversas pluralidades identitárias. Ainda que ela não seja, né, necessariamente, eu não preciso ser burguês para dialogar com o burguês, mas eu tenho que respeitar a identidade do burguês, tenho que respeitar o que o burguês tem, para eu poder dialogar com ele. Eu acredito que eu preciso dialogar com todos. A escola dialoga, primeiramente, com a linguagem burguesa, com a linguagem elitista, com essa linguagem academicista, cientificista e segregadora, hierarquizada, opressora, e nesse sentido ela não é universal, porque ela termina por evadir os sujeitos de aprendizagem. Esses jovens entram na escola e lá não podem cantar suas músicas, não podem vestir suas roupas, não podem falar suas gírias, não podem nada disso, porque eles são reprimidos. Então tem pessoas que falam: mas a gente não tem que ensinar? Eu acho que a gente tem que ensinar sim, mas a gente tem que ensinar respeitando o que se tem e o que se traz. Eu tenho que falar na linguagem dele também. Eu tenho que entender a linguagem dele e não oprimir a linguagem dele. Eu tenho que dizer que existem mais de 2, 3 linguagens e que todas são tão importantes quanto, porque não existe valor mais de cultura. Todas as culturas têm o mesmo valor. Então, se essa escola que essa educação universal, né, que tem que ser garantida pela escola pública, não considera isso, não considera esses sujeitos, termina por evadir esses sujeitos, né, ainda termina culpabilizando esse sujeito, a família desse sujeito, todo o processo que esse sujeito vive, um processo que não é de desestrutura familiar, mas de desestrutura de Estado, né, porque é outro mito, porque família de pobre não é estruturada, como se família de rico fosse estruturada. Quem vai falar de estrutura familiar nessa altura do século, do milênio onde estamos? Mas enfim, se essa escola que busca ser universal, ela não atende universalmente todo mundo com os mesmos olhares de valores e direitos para todos, sem preconceito, sem discriminação, sem segregar, ela não é mais universal. Ela é elitista, ela é excludente, ela é perversa e ela atende a um projeto de mercado muito maior, que vai além do mercado brasileiro, ele é mercado global e que relega aos países de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como chamam, os papéis mais dolorosos, mais injustos que existem. Essa, acho que eu penso mais ou menos essa questão da universalização. Ela é fundamental, ela é necessária, mas ela não acontece, e isso agrava as desigualdades sociais, todos os problemas que a gente já tem na sociedade, né? E quando a gente fala da desigualdade social, não é só a econômica. A gente, quando pega a desigualdade de gênero, de sexualidade, de raça, a gente vai colocar tudo isso aí, a escola tem favorecido muito para tudo isso. Quando ela não trabalha a racialidade, ela continua compactuando com o racismo. Quando não trabalha gênero, com o sexismo, e tudo que o sexismo traz, como o machismo, como a homofobia, quando não trabalha a diversidade sexual, quando não trabalha as diferentes culturas dentro dessa mesma cultura, né? Porque o rock é do demônio, porque o pagode é da prostituição, e porque o evangélico até é bitolado e não promove um encontro entre